A avaliação do Renato, para mim, é a avaliação geral. O recorte específico do Mundial é excelente. Por essa conquista maravilhosa. Ah, aonde está o Flamengo? No Rio, né? Haja coração! Não dá para falar desse jogo sem usar o bordão. Foi sofrido, foi suado, mas foi bonito. Mais uma façanha tricolor. Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Vocês sabem muito bem, Fluminense classificado para as semifinais da Copa do Mundo de Clubes, mas agora chegou a hora daqui dos comentaristas brasileiros falarem do Fluminense. Teve uns que meteram pau, outros já elogiavam, mas vamos ver o que eles falaram sobre o Fluminense. Mauro César Pereira, Galvão Bueno e também o craque Neto. Se liga aí agora. Surpreende, né? É uma competição que é muito peculiar, é uma Copa, né? É um torneio eliminatório, então você não tem os mesmos adversários enfrentando as mesmas equipes. E isso, evidentemente, pode tornar o caminho mais ou menos difícil. E o Fluminense teve o seu caminho e aproveitou muito bem. Enfrentou uma Inter de Milão, vice-campeã europeia, que é um adversário importante, mas o adversário vivendo uma crise e o Fluminense não tem nada com isso, foi lá e venceu. E hoje enfrentou, como eu disse, um time de muito mais investimento do que o próprio Fluminense, né? Mas convenhamos, se ele tivesse da outra chave, ele poderia enfrentar um PSG ou um Bayern, que vão se matar. Então a Copa tem isso, são times mais fortes do que o Fluminense, do que o Al Hilal, do que o Chelsea, do que o Palmeiras, mas vão se enfrentar na outra chave. E na outra chave também tem o Real Madrid, que é melhor do que todos os times da chave onde estão os dois brasileiros. A Copa é assim, e isso é uma obviedade, né? O torneio não mede quem é o melhor, os 8 melhores, a Copa mede o campeão. Ela vai apontar o campeão, os 2 finalistas, semifinalistas, já tem um, não exatamente quem é o melhor time. O melhor time você vê em pontos corridos, em campanha mais regular. E o Fluminense está aproveitando muito bem o caminho que lhe foi apresentado até pela sorte, né? Você tem que ter sorte e azar também para você enfrentar adversários mais acessíveis ou menos acessíveis. Se ele cair na outra chave, seria muito mais complicado, evidentemente. Não foi o que aconteceu, né? Quem está na outra chave é o Borussia, inclusive o Fluminense parecia que seria o líder e não foi, né? E acabou indo para o outro lado. Se ele estivesse na situação do Borussia, estaria enfrentando amanhã o Real Madrid. Você quer enfrentar o Real Madrid ou quer enfrentar o Al Hilal? Quer enfrentar o Al Hilal, claro, né? É evidente. Então, tudo isso está dentro do pacote, né? É uma questão de competência e um pouco de sorte também para você ter os adversários que são mais acessíveis e não os mais difíceis. Se você pega uma carne de pescoço de um time de primeiríssima linha em boa fase no futebol europeu, você vai ter uma chance muito menor. Eu não diria que o Renato teve momentos bons e ruins, né? Teve momentos ruins contra o Mamelodi Sundowns, o Fluminense, se tomasse um gol ele seria eliminado. Não fez um grande jogo contra o Hyundai, chegou a tomar virada e foi buscar um empate. Fez um bom jogo contra o Dortmund, um ótimo jogo contra a Inter, independentemente dos problemas do time italiano, e um jogo melhor ainda, na minha opinião, hoje, contra esse time milionário que vinha embalado por ter eliminado o Manchester City. Se o Manchester City está pensando nas férias ou não importa. Os caras eliminaram o time do Pep Guardiola. Então, chegaram com banca, um time caro, de vários jogadores internacionais. Eu acho que essa vitória é uma vitória bem marcante. Nesse Mundial, o trabalho do Renato é ótimo. O grande problema do Renato é a confusão e a tentativa de se fazer média com a torcida e com o próprio jogador de parte da imprensa, que aí pega o recorte ótimo do Renato no Mundial e tenta colocar isso para toda a carreira dele, né? Como se os 2 últimos anos fossem ótimos. Eu separo muito bem. Vinha em péssima fase, ótimo Mundial para ele até agora, ótimo Mundial para o Fluminense. Isso todo mundo está vendo, nem precisa emitir essa opinião. Mas isso não significa que o Renato seja o melhor técnico do mundo, que ele tenha que ir para a seleção, que eu quisesse contratá-lo se eu fosse dirigente, nada disso. A avaliação do Renato, para mim, é a avaliação geral. O recorte específico do Mundial é excelente. Vai falar o quê? O cara está na semifinal. Pô, que história bonita do Renato Gaúcho, hein, irmão? Que coisa mais maravilhosa. Parabéns aos tricolor. Parabéns à minha sogra Daisy, para minha querida cunhada Juliene, que são torcedoras do tricolor do Fluminense. Parabéns ao casal 20, o Washington e Assis. Parabéns ao Branco, parabéns ao Rivelino, parabéns ao Schneider, um torcedor do Fluminense maravilhoso. Parabéns ao Renato Gaúcho, parabéns, que maravilha. Como é bonito ver a camisa do Fluminense, né, no mundo e já está na semifinal. Ninguém acreditava, nós não acreditávamos, e falo por mim, né? Mas como é bonito ver um Fluminense tão maravilhoso, com uma camisa tão linda, com uma história tão incrível. Parabéns, Fluminense, parabéns aos torcedores tricolores, parabéns, Fluminense, por essa conquista maravilhosa. Ah, aonde está o Flamengo? No Rio, né? É muito pouco só um stories. Parabéns, Ézio, que você esteja lá no céu feliz da vida. Parabéns, Romerito. Parabéns, Carlos Alberto Pintinho.
Parabéns, Duílio. Parabéns, Paulo Vitor. Parabéns, Edivaldo. Lateral direito, que para mim é um dos maiores da história do Fluminense. Parabéns, Silvio, meu querido centroavante maravilhoso. Parabéns, Fred. Parabéns, Tato. Parabéns a vocês todos do Tricolor. Parabéns ao Fluminense. Parabéns ao Fluminense, que mostrou uma grandeza incrível, que mostrou que futebol se ganha no campo e que tem uma torcida incrível e que mostrou agora a força do seu torcedor, tá bom? Valeu, Tricolor! Haja coração! Não dá para falar desse jogo sem usar o bordão. Foi sofrido, foi suado, mas foi bonito. Mais uma façanha tricolor. O Flu derrubou o milionário Al Hilal, o time que mais gastou dólares ou euros, eu sei lá, e que simplesmente tinha eliminado o Manchester City, outro time milionário, também com dinheiro árabe e dirigido por Guardiola. E agora está entre os 4 melhores da primeira Copa do Mundo de clubes. Mais uma vez, Renato Gaúcho acertou na armação, na tática. 3 zagueiros na área, com o Thiago Silva no meio da trinca, tendo assim condições físicas para comandar o time. Martinelli foi brilhante no primeiro gol e Hércules está fazendo história. E como não destacar o gigante Fábio, ou o craque do time, John Arias, para mim, o melhor jogador desta Copa. Mas, na verdade, não é um jogo para se destacar nomes. Todos, mais uma vez, aceitaram que Renato entendia ser o jeito de se jogar. Os momentos de sofrimento que poderiam existir. E cada um deles deu a vida em campo. O Fluminense foi de novo um time de guerreiros. E eles mostraram ao mundo inteiro que futebol não é só dinheiro. Parabéns, Fluminense. Vamos lá, pessoal, vamos falar do Fluminense classificado para as semifinais aí da Copa do Mundo de Clubes. Eu coloquei aqui vários personagens: Mauro César Pereira, Craque Neto, também Galvão Bueno. Desses 3 aí, só o Mauro César, que era um crítico ávido do Renato Gaúcho, tá? O último jogo do Fluminense, ele criticou muito o Renato Gaúcho, porque o Renato Gaúcho falou que, a tática que montou foi ótima. E aí o Mauro César não gostou. Hoje, o Mauro César deu o braço a torcer e falou que a campanha é uma campanha ótima. E gente, porque é o seguinte, mano. Não interessa se você tá jogando mal, se você tá jogando muito. Tem equipes que jogam muito e não conseguem nem chegar na fase de grupos. Tem equipes que jogam mais ou menos e chegam até a final. E tem outras equipes igual o Fluminense, que fizeram algumas partidas regulares e outras partidas ótimas. Hoje jogaram muito. Desculpa, mano, todo respeito. Não dá pra comparar o orçamento do Fluminense com o Al Hilal. Al Hilal, pra começar, na Arábia Saudita, naquele mundo árabe, não tem fair play financeiro. Os caras gastaram muito. É Malcom, Caio Jorge, tem tantos jogadores ali no Al Hilal, cara. O Bono, que é goleiro, que era um goleiro que tava na Espanha. Mano, tem gente pra caramba, mano. É tudo jogador que tava em clubes grandes da Europa. E eles contrataram, tá? Ivkovic Savic também, outro grande jogador que tá no meio campo do Al Hilal. Eles tinham contratado também o Neymar acabou saindo e tal. Mas poderia estar disputando a Copa do Mundo se ele tivesse bem, tivesse no Al Hilal ainda. O Al Hilal é um grande time. Mas não tem nome, não tem expressão. Gente, mano, é um timaço, é uma seleção. Os caras chegaram na semifinal, nas quartas de finais. Agora, tinha uma previsão aí, mano. Dava pra entender que o Fluminense tinha condições. A gente já tinha falado aqui, sabe por quê? O Al Hilal, ele jogou muito contra o Real Madrid, jogou muito contra o Manchester City, muita bola. Mas por que eles jogaram muita bola? Porque os dois times atacavam muito. O Al Hilal segurava, saía no contra-ataque rápido, avassalador e conseguiu as suas vitórias e um empate contra o Real Madrid. Agora, contra o Fluminense, o jogo não era assim. O Fluminense sabia muito bem que os caras eram muito bons no contra-ataque. O Fluminense segurou, na medida do possível foi saindo e só estocando, uma estocada aqui, outra ali e tal. E o Fluminense poderia ter ganho no segundo tempo, ter feito mais 2 ou 3 gols, porque o Fluminense perdeu gol pra caramba. Cano, John Arias, foram vários gols que o Fluminense perdeu. Mesmo assim, o Fluminense ganhou, merecido. 2-1, tá nas semifinais, agora espera o jogo daqui a pouco. Chelsea e Palmeiras, quem vai se classificar? Gente, se tem um jogo
que tá movimentando o povo. Eu moro em São Paulo, aqui em São Paulo, é esse Palmeiras e Chelsea. Um lado, a galera palmeirense torcendo pro Palmeiras. Do outro, São Paulino, corintiano, santista, todo mundo torcendo pro Chelsea. Então vamos esperar para ver quem se classifica contra o Fluminense. Mas parabéns, Renato Gaúcho. Parabéns, torcida tricolor, vocês merecem pra caramba. Parabéns, semifinal da Copa do Mundo de Clubes. Galera, peço para você se inscrever no nosso canal, deixar o like, peço também que você compartilhe esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado por tudo, fica com Deus, valeu!